Então, boa noite. A presença do coordenador está ainda em processo de inserção no colégio público. Por existir essa falta, qual a deficiência que essa inexistência pode ocasionar na aprendizagem do coletivo, tanto professores e alunos? Essa é a minha pergunta. Ok, João Paulo, obrigado pela sua participação João. aqui no Salto. A gente teve um pouquinho de dificuldade, particularmente tive um pouco de dificuldade para entender porque o som está um pouco abafado. Se eu não me engano, ele disse ali quais são as dificuldades pela inexistência ali, não é isso? De uma formação, foi isso que eu entendi. Sim, quando falta o coordenador, quais são as dificuldades que isso pode ocasionar. A gente pode complementar com a pergunta que chegou também por e-mail do pessoal de Itapiranga. Na ausência de um coordenador pedagógico na escola, a quem cabe esse papel, uma vez que o gestor é responsável pelas tarefas administrativas? Vamos passar para a coordenadora pedagógica, como é que ela vê? Se eu não estou, quem vai poder ficar? É complexo. Complexo e difícil, porque qualquer profissional que assuma esse papel de articular o espaço formativo do professor, ele vai estar exercendo a função de coordenador pedagógico. Então, é exatamente esse o nosso grande problema. Onde não há o coordenador pedagógico, não há formação continuada do professor de forma articulada ao seu contexto de trabalho, né? Então, se esse coordenador pedagógico não existe e o diretor escolar não tem condição de exercer as duas funções ao mesmo tempo, né, o que é que acontece? As questões das aprendizagens da sala de aula, elas ficam relegadas apenas ao professor e às suas decisões, sem haver um compartilhar com os outros colegas, né? Porque esse espaço de trocas entre os professores, que poderia existir sem o coordenador pedagógico, não é promovido por nenhuma outra figura na escola. E a partir do momento que essa figura promove esse espaço, ela vai acabar assumindo essa função. E o que A gente está chegando no finalzinho aqui, tem mais uma pergunta que chegou por e-mail aqui, a pergunta do Carlos Henrique Tretel. Ele disse que, Carlos Henrique, obrigado pela participação, ele disse que a Thelma Vaz, uma das entrevistadas do programa de ontem, colocou resumidamente no livro dela o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, que uma escola que tem um bom projeto político-pedagógico tem que comunicá-lo à comunidade. Ele diz que esse é um pensamento breve e brilhante, mas nem sempre é observado na prática pelos gestores das unidades educativas. Ele gostaria de saber de vocês como é que as escolas, os coordenadores pedagógicos das escolas da Chapada Diamantina, que a gente mostrou ao longo dessa semana, como é que eles fazem para comunicar as atividades, as comunidades envolvidas, os seus projetos políticos pedagógicos. É por meio de jornal escolar, de rádio, enfim. Quer saber o Carlos Henrique. Carlos, essa é uma questão extremamente importante. Nós temos tido, ao longo desses 10 anos, um processo de construindo esses espaços de comunicação dos saberes e destacamos os seminários didáticos e avaliativos como espaços profícuos, né? É preciso que não só o coordenador esteja lá, mas toda a equipe da escola, professores, diretor escolar, e que eles possam, juntos com a comunidade, avaliar os destinos da escola. Eu queria ainda colocar os fóruns da educação, né, os conselhos participativos, nos quais os pais também têm adentrado. E, por fim, gostaria de, a partir dessa pergunta sua, dizer que esses espaços de socialização e de comunicação, eles têm um viés político extremamente importante, porque assim, a formação continuada sozinha não revoluciona, né? É preciso que, ao lado de um processo da sala de aula, que esse processo ele pode chegar às políticas públicas. Mas, para isso, é preciso que se mobilize, né? Os gestores dos municípios, os diferentes secretários, o secretário de Educação, o secretário de Transporte, enfim. É preciso que tenha uma mobilização política e, nesse sentido, me parece que na Chapada Diamantina, a gente pode identificar algo diferente, algo inovador acontecendo, quando esse é um trabalho que corre e que sustenta a formação continuada, que é a mobilização política em favor da educação. Então, a gente tem uma formação continuada importante e uma mobilização política, porque, na verdade, um projeto educativo, ele é eminentemente um projeto político. A gente viu aqui, está discutindo aqui com uma coordenadora, uma formadora e uma professora. A gente quer ouvir de você, Vanilda, o que mudou? Parece óbvio perguntar, mas assim, o que de fato mudou, né, na sua prática, né, no seu olhar em relação à educação, à escola, à aprendizagem, a partir do momento que isso começou, que essa relação começou a se dar? Porque
a gente sabe que tem muitos professores dizendo, não sei, né? A gente ouviu isso, que isso pode ser uma dúvida, eu não sei se eu quero, né? Gostaria de trocar com alguém a figura do fiscal, que a gente já desconstruiu aqui, mas que isso em algum momento vai pintar em alguma escola, né? Como é que você lidou, como é que você ali trabalhou com essas questões com você mesma, né? E com a coordenadora que atua na sua escola? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar o novo, né? Então, a primeira coisa, quando veio o coordenador, vamos experimentar, vamos ver o que é que vai dar, como é que vai ser. Mas eu tinha essa visão de um coordenador que vinha para olhar meu caderno de plano, de ver como é que eu estava, como estava sendo a minha postura na sala de aula. Tinha um pezinho atrás, né? Tinha um pezinho atrás. Era essa exatamente a visão que eu tinha. Mas com as formações, com a continuação, com a postura do coordenador, da coordenadora exatamente que eu tenho, então isso foi desconstruindo. E hoje eu vejo a necessidade do coordenador. Não que ele faça mágica, não que ele tenha receitas prontas, mas a participação fundamental no desenvolvimento profissional, né, da nossa prática na sala de aula. Porque hoje eu me sinto protegida, né? Eu tenho um suporte, eu tenho alguém com quem eu divido as minhas angústias, as minhas inquietações, né? Eu posso contar com essa pessoa. Então, isso aí é muito gratificante e mudou muito para melhor a minha prática. Que bom, e a gente fica feliz. Eu queria só acrescentar rapidinho e dizer que escolher formar coordenador é escolher cuidar do professor, de novo. Tá ótimo. Isso, obrigada, Muito bom. Neurilene. Obrigado. A gente encerra o programa de hoje agradecendo as nossas convidadas pela participação no Salto para o Futuro. Convidados, como eu disse no começo do programa, vieram da Bahia para compartilhar suas experiências aqui com a gente. Marlene Alencar Bodnachuk, coordenadora pedagógica do município de Utinga. Neurilene Martins Ribeiro, professora formadora do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. E Vanilda Silva, professora da Escola Municipal Pé de Serra, no município de Wagner. Bom, a gente sabe que a série foi um sucesso quando chega um monte de pergunta no fórum, por e-mail e não dá tempo da gente responder. Só queria agradecer a todos que participaram, dizer que a nossa equipe vai encaminhar os e-mails e os comentários para as convidadas que estiveram aqui hoje com a gente, tá certo? Mas reforçando, muito obrigado a você que participou do Salto para o Futuro desta semana. As discussões sobre a coordenação pedagógica continuam lá na página do Salto para o Futuro na internet. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. Então, até o próximo Salto para o Futuro. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.